Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Professor Eduardo Barroca, muito bom dia, seja bem-vindo, boa sorte ao assumir o comando do Esporte Clube Vitória. Emílio Pinto, da Rádio Transamérica FM, pede que você fale sobre a sua experiência de ter trabalhado com vários técnicos renomados, inclusive o saudoso Caio Júnior. Bem, bom dia. Primeiro, um prazer muito grande estar tendo essa oportunidade de dirigir o Esporte Clube Vitória. Uma satisfação muito grande, motivo de orgulho, retornar a Salvador. E antes de responder a pergunta, eu precisava falar que eu estou sucedendo um profissional, ao qual eu respeito muito, tenho uma relação pessoal de amizade e de reconhecimento ao trabalho que ele fez aqui no Vitória, que é o Bruno Pivetti. Então, antes de responder as perguntas, queria deixar aqui o meu sentimento público de reconhecimento ao trabalho do Bruno, ao respeito que o Bruno deixou em toda a direção, toda a comissão técnica, todo o grupo de jogadores. E é evidente que eu vou iniciar o meu trabalho aproveitando tudo de bom que esse trabalho do Bruno deixou de legado ao clube. Respondendo à pergunta do companheiro, eu tenho um motivo de orgulho muito grande de tão jovem ter trabalhado com diversos treinadores renomados no futebol brasileiro, como Joel Santana, Paulo Roberto Falcão, René Simões, o saudoso Caio Júnior, como ele falou aí, Cristóvão, Doriva, enfim, pode ser até que eu esqueça de muitos deles, Rogério Micali, em seleções, Carlos Amadeu, que passou por aqui. Então, muito jovem eu tive essa oportunidade de trabalhar com esses diversos profissionais, e é evidente que isso me ajudou muito na formação, pude ter referências distintas, trabalhando em clubes diversos, em situações diversas, e com certeza todos esses profissionais aí contribuíram muito para a minha formação como treinador e para a pessoa que eu sou hoje. Marcelo Góes, do site Arena Rubro Negra e Rádio Metrópole. Barroca, o time vive hoje talvez a sua pior fase na Série B. Sábado será mais um jogo de 6 pontos em cada. Como você avaliou nessa primeira atividade o sentimento do grupo em relação a mais uma decisão? Bem, realmente a gente vai precisar fazer um campeonato de recuperação, se tratando em pontuação, diante da nossa classificação atual. Mas, como eu falei anteriormente, eu estou pegando um trabalho com um terreno fértil, em um clube grande, com jogadores de bom nível e querendo dar uma resposta. Então, as minhas expectativas são as melhores possíveis. Ter a oportunidade de fazer um jogo de 6 pontos nesse momento tem um valor muito grande. A gente precisa se preparar muito bem, aproveitar esse pouco tempo que a gente está tendo para se preparar, para aproveitar ao máximo e fazer um grande jogo no sábado contra o Avaí e nos aproximar do nosso objetivo, que é a zona de classificação para o acesso da Série A. Daniela Leone, do Jornal Correio. Qual é o seu principal desafio com o time do Vitória nesse primeiro momento? Bem, meu principal desafio são os resultados a curto prazo. Nesse primeiro momento eu não posso pensar em nada diferente disso. Então é tentar tomar decisões, fazer escolhas e cobrar para que a gente consiga ter o mais rápido possível os resultados que nos aproximem da zona que nos interessa, porque a gente realmente vai precisar fazer um campeonato de recuperação. O campeonato já está em andamento
a gente tem que tirar no mínimo aí 5 pontos que temos de diferença para o primeiro time que está na zona de classificação, e vamos trabalhar com um sentimento de urgência nesse primeiro momento para que a gente consiga o mais rápido possível trabalhar para se aproximar dessa zona. Hilton Matos, da Rádio Sociedade. Pelo que você já conhece do estilo de jogo do Vitória, o que pretende mudar ou implantar? Me identifico com muitas coisas que eram feitas pelo Bruno. Vitória tem um jogo de construção de trás, um jogo posicional bastante claro. O Vitória tem alguns comportamentos de padrões de movimentações também muito claros. Evidente que existem coisas que eu vou colocar da minha forma de pensar, mas, como eu falei anteriormente, é um trabalho que, sem sombra de dúvidas, eu não vou começar do zero. Eu vou aproveitar muita coisa que vem sendo feita e tentar, o mais rápido possível, acrescentar algumas coisas que eu penso para que a gente se aproxime dos resultados que nos interessem a curto prazo. Anderson Matos, da Itapuã FM. O Vitória tem problemas de criação e definição no último terço do campo. Como resolver isso e dar mais intensidade de jogo a esse time? Bem, com relação à intensidade de jogo, a minha forma de trabalhar é muito clara. Eu sou um treinador que tem como principal filosofia de trabalho a coragem, e é algo que eu não abro mão, e é algo que, na minha visão, se identifica muito com o Vitória. Muitas vezes enfrentei o Vitória em clubes diversos e sempre vi isso nas equipes do Vitória, equipes corajosas, equipes agressivas, equipes que jogam sempre para frente. Isso vai ao encontro daquilo que eu penso, não só como treinador, mas como filosofia de vida. Eu sempre falo que eu gosto de fazer do local onde eu estou trabalhando um pequeno recorte de uma sociedade que eu gostaria de viver aí fora. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir o resultado que a gente precisa a curto prazo, e vai brigar pelo nosso objetivo na competição. Reinaldo Oliveira, jornalista e radialista. Você já vinha acompanhando os jogos do Vitória na Série B, a ponto de identificar os pontos que tem que corrigir? Vim acompanhando não só os jogos do Vitória, mas todos os jogos. Estava em um momento de transição, saindo de um clube e esperando uma nova oportunidade. Então, nesse momento, naturalmente, os treinadores eles acompanham bastante. Acompanhei bastante jogos do Vitória, já trabalhei com alguns jogadores, conheço outros jogadores de jogar contra. Então, é tentar aproveitar ao máximo as coisas boas do trabalho do Bruno que vinha sendo feito, colocar a minha forma nesse pouco tempo. Esse primeiro jogo aí é praticamente nula a possibilidade da aquisição, porque eu cheguei hoje 3 horas da manhã, dei um treino hoje que ainda era um processo de recuperação de quem jogou contra o América Mineiro, e amanhã já é véspera do jogo. Naturalmente, depois do jogo contra o Avaí, é que a gente vai ter uma semana para desenvolver um trabalho e dar uma aquisição maior, mas mesmo assim, eu tenho uma expectativa muito boa que a gente consiga fazer um grande jogo aqui no sábado e sair com a vitória, diante de um adversário que também é um concorrente, um adversário que tem investimento, de um adversário que tem um treinador que eu respeito muito, um treinador experiente, jogadores experientes. Então vai ser um jogo duro, um jogo difícil, mas eu tenho muita confiança, convicção que a gente vai conseguir o nosso objetivo. Oswaldo Barreto, Rádio Excelsior e site Resenha na Rede. O Vitória tem um histórico recente em apostar em treinadores novos, uma fórmula que não vem dando certo e causa desconfiança da torcida. O que você aponta de diferencial para trazer a confiança do torcedor ao seu trabalho? Eu uso a teoria do espelho. O torcedor, ele reflete aquilo que a gente apresenta em campo. Então, a nossa responsabilidade é, num primeiro momento, encontrar os melhores resultados a curto prazo. Depois, conseguir encontrar uma forma de jogar, que isso leva um pouco mais de tempo, que o torcedor realmente se identifique, que o torcedor tenha orgulho e vontade de ver a equipe jogar, tenha prazer. E o terceiro ponto, evidente, o Vitória é um clube que tem suas tradições, que é a formação, que é a oportunidade de jovens profissionais, é conseguir fazer os resultados, é conseguir encontrar uma forma de jogar que o torcedor se identifique, se possível, dando oportunidade a esses jovens jogadores, que é um dos meus objetivos aqui.
Glauber Guerra, Bahia Notícias. O Vitória tem um programa esportivo que a prioridade é voltar a ser um clube revelador, ou seja, dar oportunidade a jovens talentos oriundos da base. Você pensa em seguir essa filosofia? Já tem algum atleta do Sub-20 que já está no seu radar para ser promovido? Isso é uma característica interna do clube. Eu conheço bastante jogadores da base aqui, porque tive há pouco tempo aqui jogando contra pelo Corinthians, pelo Brasileiro Sub-20, conheço bastante a história aqui da base, conheço bastante os treinadores da base aqui, me relaciono muito bem com o Rodrigo, que é o técnico do Sub-20. Então, naturalmente, esse trabalho ele vai ser o mais próximo possível, porque é uma característica de trabalho minha, estar com a lupa em cima dessas oportunidades. Saber que o Vitória sempre foi muito forte em base, então qualquer oportunidade que eu ver um jovem jogador com potencial para fazer parte do nosso grupo, não tenha dúvida que a gente vai oportunizá-los. Para concluir, eu faço a pergunta de Catarina Matos, da Rádio Sociedade, para você definir qual o seu perfil de treinador e como joga os times treinados por você, se você já conhece bastante o elenco do Vitória. Bem, sobre o conhecimento do elenco, eu conheço bastante. Alguns deles trabalhei junto em outros clubes, alguns deles conheço de jogar contra e outros de observar, né? Sobre a minha característica de como treinador e como eu gosto que as minhas equipes joguem, como eu falei anteriormente, eu não consigo distinguir o futebol da vida. Eu entendo que um treinador ele tem uma missão de tentar fazer com que a equipe jogue com coragem, que o torcedor tenha orgulho de assistir a sua equipe jogar, e eu conheço o tamanho da torcida do Vitória, o nível de exigência, de cobrança. Então, a torcida pode ter certeza que eu vou ser um elemento aqui, e já conversei isso com os jogadores, um elemento que vai cobrar muito, e a gente já conversou hoje sobre essa nossa cobrança interna, para que a gente consiga atender essas expectativas, tentar conseguir os resultados através de um bom futebol, através de um jogo de boa qualidade, e o principal, que é o nosso objetivo, que é o acesso à Série A.